Então, vamos lá, na aula de hoje, o que eu vou trabalhar? Eu vou continuar o estudo dos gases, porém trabalhando exercícios. E para a gente começar, vamos só lembrar basicamente o que a gente estava estudando até o momento. A gente estava trabalhando o estudo dos gases, né? Eu disse para vocês que para calcular qualquer parâmetro de um gás, a gente utiliza basicamente duas equações principais. PV igual a nRT e vamos dizer assim, uma derivada da primeira equação, que seria aquela lá PVT Tó, que seria basicamente a mesma coisa, só que aplicada em situações diferentes. E na aula de hoje a gente vai tentar entender melhor quando que eu utilizo PV igual a nRT para fazer um cálculo, ou então quando eu utilizo PVT Tó, e a gente vai ver que a principal diferença entre as duas é que PVT Tó a gente utiliza quando tem transformação, ou a gente vai fazer uma previsão de algo que vai acontecer se tiver alguma transformação. Já o PVT e o PV igual a nRT, a gente geralmente vai utilizar quando nós temos dados fixos, dados que não alteram, e aí basta a gente substituir os dados aqui nessa fórmula. Só que antes disso, gente, eu tenho que trabalhar uma outra aplicação dessas duas fórmulas, quando a gente pensa em termos de exercício, que é utilizar principalmente a primeira aqui, ó, que é PV igual a nRT, para interpretar questões conceituais. Muitas vezes a questão não te pede um cálculo exatamente, né, um cálculo relacionado a gás, mas ela pede para você interpretar uma situação. E a gente precisa aprender a utilizar essa fórmula química para interpretar algumas situações. E para isso, então, eu trouxe o nosso primeiro caso aqui, que seria o nosso primeiro exemplo, que é uma questão de verdadeiro ou falso. E esse tipo de questão, gente, é muito comum de cair no PAS ou no vestibular da UNB, para quem for fazer o vestibular mais para frente. O modelo de prova do PAS e do vestibular da UNB tem muita questão de verdadeiro ou falso, então pode ser que caia alguma coisa parecida nesses vestibulares. E o que eu digo nessa questão? Eu peço o seguinte, ó, julgue verdadeiro ou falso. Aí eu afirmo, em um sistema aberto, eu vou só circular aqui, vou ler a questão e depois a gente volta interpretando. Então, novamente, em um sistema aberto, em que a temperatura e o volume se mantêm constantes, uma diminuição na quantidade de um gás pode acarretar na diminuição da pressão. Aí a pergunta é, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Para a gente saber se é verdadeira ou falsa, a gente tem que interpretar e utilizar PV igual a nRT. E como que a gente vai fazer isso? Galera, a primeira coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é essa primeira interpretação aqui, ó. Eu digo na questão que o sistema ali, ó, é um sistema aberto. O que seria um sistema aberto? Vamos lá. Quando eu estou analisando um gás, eu posso ter dois tipos de sistema, aberto e fechado. Para a gente pensar nisso, imagina que vocês têm uma garrafa, pode ser uma garrafa PET de Coca-Cola, por exemplo, e dentro dela você tem um gás. Um sistema aberto é quando, por exemplo, eu pego e deixo essa garrafa aberta, sem a tampa. Quando o sistema está aberto, por exemplo, uma garrafa sem a tampa, o gás que está dentro pode sair do meu sistema e aí eu vou ter uma alteração na quantidade do gás no interior do recipiente. Da mesma ideia, o que seria um sistema fechado? Um sistema fechado, se a gente pensar numa garrafa de Coca-Cola, por exemplo, de qualquer refrigerante, seria um sistema que eu venho e coloco uma tampa e fecho o meu sistema. Quando eu fecho o meu sistema, o gás que está aqui dentro, ó, não sai do meu sistema, ou seja, a quantidade tende a manter fixa, porque o gás não está saindo. Então prestem bastante atenção, eu posso ter dois tipos de sistema, aberto e fechado. No aberto, o gás pode sair porque o sistema está aberto. No sistema fechado, o gás não sai do meu sistema porque o sistema está fechado. Basicamente, essa é a primeira interpretação que a gente tem que fazer. Então vamos lá, nessa questão eu estou falando que o sistema está aberto, ou seja, então o gás pode sair do meu sistema. E é isso que vai estar o X da questão aqui. Então, em um sistema aberto, vamos continuar, em que a temperatura e o volume se mantêm constantes. Galera, quando a temperatura ou qualquer outro parâmetro se mantém constante, o que isso significa? Se mantém constante quer dizer que isso não é alterado ao longo do processo. Ou seja, tanto a temperatura aqui nesse caso quanto o volume permanecem a mesma antes e depois do meu processo. Ou seja, nada, na verdade, nem a temperatura nem o volume são alterados aqui na minha transformação. E qual que é a consequência direta disso para a minha interpretação?
sempre que eu tiver algo constante, no caso aqui a temperatura e o volume, para minha análise eu não preciso considerar eles, porque se eles não alteram durante o processo, eles não vão ter influência sobre o meu sistema. Ou seja, sempre que algo estiver constante, eu posso eliminar do meu sistema. Então, se eu estou falando que a temperatura e o volume são constantes, o que eu posso fazer? Posso vir no meu PV igual a nRT, que é a minha fórmula química, e excluir o volume e a temperatura, já que eles são constantes. Se eles são constantes, eles não influenciam no meu sistema e eu posso desconsiderar eles para fazer minha análise. Beleza? Só que vamos olhar aqui, ó, PV igual a nRT. Eu estou afirmando que o volume e a temperatura são constantes. Só que nessa fórmula eu tenho uma outra constante, que é o R, e ele é constante porque ele é um valor fixo, ele não altera. Eu passei na questão para vocês lá do simulado como sendo 0,08. Aquele valor ali ele tende a ser fixo, só varia dependendo da minha unidade, mas ele é uma constante, ele tende a permanecer constante. Se ele é constante também, eu posso excluir ele da minha análise, porque ele não vai alterar meu sistema. Então aqui, ó, temperatura e volume são constantes, eu desconsidero ele da minha análise. O R também é constante, também eu não preciso considerar eles da minha análise. Quais são as duas coisas aqui que sobram para eu analisar no meu sistema? O N, que é a quantidade, e o P, que é a pressão. E é justamente essas duas quantidades que variam no meu sistema e é justamente elas que vão dizer se a minha questão é verdadeira ou falsa. E o que eu digo aqui, ó? Se a temperatura e o volume se mantêm constante, eu estou afirmando que uma diminuição na quantidade de um gás, ou seja, se eu pegar a quantidade e diminuir, e aí para interpretar o que eu vou fazer? Vou vir na quantidade do gás, a quantidade a gente apresenta com a letra N, na questão eu estou falando que há uma diminuição na quantidade do gás. Então eu vou vir na quantidade, colocar uma setinha para baixo, indicando que está tendo uma diminuição. Então continuando, uma diminuição na quantidade do gás pode acarretar a diminuição da pressão. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Isso é verdadeiro. Se eu diminuo a quantidade, diminui a pressão. Como que eu sei isso? Basta olhar aqui para a minha fórmula química PV igual a nRT e lembrar daquela analogia que eu fiz com vocês nas aulas anteriores. Isso aqui é uma igualdade, e aí eu tenho uma proporção na igualdade. Tudo que eu faço de um lado da equação, por exemplo, do lado direito da igualdade, tem que acontecer proporcionalmente do lado esquerdo da minha igualdade. Então, se eu estou diminuindo a quantidade do lado direito, o que acontece? A pressão que está do lado esquerdo também tem que diminuir no meu sistema. Como o volume está constante, ele não altera o meu sistema, eu não preciso analisar ele. Ou seja, se eu diminuo a quantidade, que é o N, o que acontece com a pressão? Diminui. E é justamente isso que está falando aqui na minha questão. Ó. Uma diminuição na quantidade de um gás, então, diminuição na quantidade, pode acarretar uma diminuição na pressão. Isso é verdadeiro. Se diminui a quantidade, consequentemente diminui a pressão do meu sistema. Beleza? Então, galera, isso aqui basicamente está descrevendo, esse primeiro caso, o funcionamento de uma panela de pressão. Uma panela de pressão, basicamente, ela vai ter o funcionamento descrito aqui no primeiro caso. Como é que funciona uma panela de pressão? Só para a gente entender. Quando eu pego uma panela de pressão e coloco ela para cozinhar, normalmente eu coloco algo lá dentro que tem água. Eu coloco algo líquido, uma carne misturada com água, qualquer coisa do tipo. E aí eu coloco essa panela no fogo e aqueço esse sistema. Então, aumenta a temperatura desse sistema. Beleza? E o que acontece? À medida que eu vou aumentando a temperatura, a água que está aqui começa a ferver, ou seja, começa a passar para o estado gasoso ali, começa a formar vapor de água, e o vapor de água começa a ocupar o espaço aqui, ó, dentro da panela de pressão. E o que acontece? À medida que esse vapor vai aumentando, chega um momento que o pino, aquela trava de segurança da panela de pressão, sobe e deixa o vapor de água sair da panela e basicamente essa travinha aqui, esse pino, mantém a segurança da panela de pressão. E qual que é a ideia aqui? O que a gente pode analisar? Ó, quando o pino não está levantado, ou seja, quando ainda não começa a fazer aquele barulhinho na panela de pressão, aquele shhh, nesse momento o meu sistema está fechado.
Ele está fechado, nada sai do meu sistema e você não vê o vapor saindo. Quando eu tenho bastante vapor aqui dentro, o vapor levanta esse pino, e esse pino, quando ele levanta, ele abre o meu sistema, e o meu sistema passa a ser, então, aberto, e quando o meu sistema está aberto, o gás que está aqui dentro, que é o vapor de água, começa a sair do meu sistema. Beleza? Então a panela de pressão tem esses dois momentos. Quando a válvula não faz barulho, o sistema está fechado. Quando começa a fazer aquele barulho, começa a sair o vapor de água, o sistema está aberto e o vapor que está aqui dentro começa a sair. Tranquilo? E o que a gente pode observar então? Ó, na minha questão, eu digo que o meu sistema é aberto. Então, esse primeiro caso, eu estou imaginando, vocês podem comparar no caso, com uma panela de pressão quando ela começa a ferver e ela abre aquela válvula para começar a soltar o vapor de água ali de dentro. Então, esse sistema aberto, imagina que é quando a panela de pressão começa a dar pressão mesmo e começa a fazer aquele barulhinho de e começa ali a cozinhar meu alimento. Beleza? E agora vamos continuar analisando aqui, ó. Eu estou dizendo na questão que a temperatura e o volume se mantêm constantes. E galera, por mais que isso seja até às vezes contra-intuitivo, quando chega nesse momento que a minha água começa a ferver ali dentro e eu começo a cozinhar o alimento e começa a sair vapor de água na panela de pressão, essas duas coisas realmente se mantêm constantes, tanto a temperatura quanto o volume. Vamos analisar isso aqui nesse sistema. Primeiro vamos pensar no volume, que é o mais fácil da gente analisar. Galera, a panela de pressão ela é feita de alumínio, pode ser de aço, dependendo da situação, né, se for mais resistente, mas é um material, geralmente é um metal, né, bastante resistente. Se ele é resistente, ele não vai sofrer alteração no volume muito facilmente, ou seja, não vai amassar facilmente, nem expandir facilmente. A não ser que essa panela de pressão caia no chão ali, tem alguma amassada, aí eu vou ter uma alteração do volume. Mas numa situação normal, que a panela está funcionando normalmente, o volume permanece constante. E eu vou colocar embaixo aqui, ó, CT, indicando que esse volume aqui está constante. A panela de pressão não amassa nem expande, ela mantém o mesmo volume. Então o volume ele mantém constante. Então aqui o meu primeiro critério, eu estou obedecendo do meu caso. O volume está constante no caso da panela de pressão. Só que a temperatura aqui, ó, quando a água começa a ferver, e eu estou falando quando a água começa a ferver, a temperatura aqui, ó, também se mantém constante. E por que isso acontece, gente? Porque aqui dentro eu tenho água. E se vocês lembrarem lá do primeiro ano, quando eu vou aquecendo a água, chega no momento que ela entra em ebulição, ela começa a passar do estado líquido para o gasoso. Na condição normal de temperatura, aqui pensando e de pressão, pensando na atmosfera, a água ferve mais ou menos 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição dela. Dentro da panela de pressão, pela pressão ali dentro, a água passa a ferver mais ou menos ali a 110 graus Celsius, ou seja, uma temperatura um pouquinho mais elevada. E qual que é a ideia, gente? Por mais que eu esteja fornecendo calor aqui para o meu sistema, como aqui dentro eu tenho água e a água ferve a 110 graus Celsius, aqui dentro a temperatura máxima que aqui mais ou menos vai atingir é uma temperatura de 110 graus Celsius, porque aqui dentro tem água. A água ela limita a temperatura dentro da panela, porque a água, no máximo que ela atinge, a temperatura máxima que ela atinge é 110 graus Celsius. Então aqui dentro a temperatura máxima é de 110 graus Celsius. Então eu posso dizer que a temperatura dentro de uma panela de pressão, quando a água está fervendo, ela permanece constante, porque a temperatura de ebulição da água é constante. Então a água fica ali na mesma temperatura, passando para o estado gasoso. Tranquilo? Então, galera, olha aqui. Eu tenho as primeiras condições do meu primeiro caso que eu tinha falado. O sistema é aberto, porque está saindo a pressão do meu sistema, lá, aquele vaporzinho da panela de pressão. A temperatura e o volume são constantes, eles não se alteram. O volume da panela não muda porque a panela é rígida. A temperatura não muda porque lá dentro tem água, e a água controla a temperatura do meu sistema. E agora eu posso analisar todas as variações aqui pensando na minha equação. PV igual a NRT. Eu sei que na panela de pressão o volume não muda, então não preciso considerar ele na minha análise. A temperatura, quando começa a ferver, não muda, porque permanece mais ou menos 110 graus Celsius. O R eu também não preciso considerar, porque o R é uma constante, ele não muda no meu sistema. Então, numa panela de pressão, quando a água está fervendo, eu tenho que considerar duas coisas principais: a pressão e a quantidade do gás dentro da minha panela.
Só que, galera, e aqui ó, tá a explicação, na verdade, de como funciona o sistema de segurança de uma panela de pressão. O que faz uma panela de pressão ser segura e não explodir, não estourar e não ter nenhum acidente. É justamente quando a gente analisa essas duas questões aqui, ó, tanto a pressão quanto a quantidade do sistema. E por que isso é importante, gente? Porque quando a panela de pressão está funcionando normalmente, o ideal é que quando atinge uma determinada pressão e tem uma quantidade de gás aqui dentro, a válvula abre, o sistema fica aberto e começa a sair gás do interior da panela. Ou seja, quando a válvula abre, o sistema está aberto, aqui dentro, ó, a quantidade de gás, que seria o meu N, diminui, porque o gás está saindo de dentro da panela. Então, o que eu posso dizer? Quando a válvula da panela abre, o que acontece com o N? Ele diminui. Consequentemente, pensando aqui na minha equação, se eu diminuo um lado da equação, o outro lado tem que diminuir proporcionalmente. Só que o volume da panela não muda. A única coisa que pode mudar é a pressão. Ou seja, se eu diminuo a quantidade de gás dentro da panela, o que acontece com a pressão dentro da panela? Ela diminui. Ou seja, à medida que abre o sistema, sai vapor lá de dentro, o que acontece com a pressão aqui também? A pressão diminui. E é justamente esse sistema, gente, que impede a panela de pressão de explodir, de estourar. Porque o que é pressão? Pressão é a força dos gases dentro de um sistema. Ou seja, se a pressão aumentasse muito aqui dentro, chegar um momento que a força aqui é tão grande, mas tão grande, que a panela iria explodir. Qual é a forma da gente corrigir isso? A gente coloca um sistema que diminui a quantidade do gás ali dentro. Quando a gente diminui a quantidade do gás, o que acontece com a pressão lá dentro? Diminui. Diminuindo a pressão, eu diminuo a força exercida. E aí eu evito que tenha uma explosão, que a panela ali se rompa e todo o conteúdo lá de dentro saia. Beleza? Então o sistema de segurança da panela de pressão está descrito aqui no primeiro caso. Ó. Se o volume é constante, a temperatura é constante, o R eu não preciso considerar. Se eu diminuo a quantidade, consequentemente, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Beleza? Então aqui eu já vi meu primeiro caso. Utilizei PV igual a NRT para interpretar um sistema. E aqui eu trouxe o sistema mais direto. Uma prova de um vestibular, de um PAS, do NB, do Enem, até. O Enem não costuma cobrar tanto essa parte, mas pode até cobrar. Quando cobrar, ele vai cobrar contextualizado. Pode ser, por exemplo, a panela de pressão, um pneu de um carro, qualquer coisa do tipo. Ele sempre vai associar essa equação com uma situação do dia a dia. E para a gente continuar, eu vou pegar um segundo caso, vou analisar uma segunda situação e depois eu vou correlacionar também com a panela de pressão e vocês vão ver que esse segundo caso vai fazer sentido quando a gente tenta utilizar a panela de pressão no nosso dia a dia e às vezes a gente quer agilizar o processo e a gente faz algumas coisas normalmente que a gente nem sabe o porquê e agora pelo menos vocês vão começar a entender o porquê que a gente faz algumas coisas ali quando a gente cozinha com a panela de pressão. Então vamos lá, qual que é o meu segundo caso? No meu segundo caso eu digo o seguinte, ó, julgue verdadeiro ou falso. E o que eu digo agora? Ó? Em um sistema fechado, agora o sistema não está mais aberto, está fechado. Se está fechado, gente, o gás que está dentro do sistema não sai do meu sistema, beleza? E eu digo o seguinte, ó, em um sistema fechado, se o volume permanecer constante, uma diminuição da temperatura irá acarretar uma diminuição da pressão. Verdadeiro ou falso? Para a gente saber, a gente utiliza PV igual a NRT. E agora eu só preciso interpretar minha questão. Vamos lá, gente. De cara aqui, o que eu estou falando? No sistema fechado, se o volume permanecer constante. Então, de cara eu estou falando que o meu volume está constante. Se o volume está constante, desconsidero ele porque ele não muda, ele não vai influenciar no meu sistema, eu não preciso analisar ele. O R eu também sei que é constante, porque ele não muda, ele não varia, então já posso tirar ele aqui de cara. Faltam 3 parâmetros para eu analisar: pressão, quantidade e temperatura. Só que aqui tem uma informação importante que, pelo exercício aqui, você pode fazer uma interpretação. Qual que é a ideia? Eu estou falando o seguinte, ó, em um sistema fechado. Se a questão não te dá nenhuma informação a mais e ela está afirmando que o sistema está fechado, o que vocês podem concluir? Isso por interpretação. Galera, se o sistema está fechado, imagina uma garrafa cheia de gás.
Se dentro dessa garrafa tem gás e a garrafa está fechada, não sai gás do meu sistema. Se não sai gás do meu sistema, a quantidade do gás ali dentro tende a permanecer a mesma, não altera. Então, a quantidade do gás ali dentro, que é o N, pelo sistema estar fechado, ela não aumenta nem diminui. Ela permanece mais ou menos constante. Tudo bem? Então, bastante atenção quando tem o sistema fechado e aberto. No aberto, pode sair gás do meu sistema. No sistema fechado, como está fechado, não sai nada. Então, na maioria das vezes, eu posso considerar que a quantidade lá dentro é constante. Se a quantidade é constante porque o sistema está fechado, então eu não preciso analisar meu N, porque meu N não varia no sistema. Ou seja, a única coisa que falta eu analisar aqui agora é a pressão e a temperatura. E agora basta eu analisar a minha afirmativa para julgar se é verdadeira ou falsa. Vamos lá. O que eu afirmo aqui na minha questão? Eu digo que em um sistema fechado, se o volume permanecer constante, já excluí ele, uma diminuição da temperatura, então a temperatura diminuindo, vou colocar aqui uma setinha para baixo, indicando que a temperatura está diminuindo, uma diminuição da temperatura irá acarretar em uma diminuição da pressão. Verdadeiro ou falso? Essa questão é verdadeira, porque se eu diminuo a temperatura, e isso é uma igualdade, tudo que acontece na esquerda tem que acontecer também na direita, tem que acontecer proporcionalmente na esquerda. Ou seja, se eu diminuo a temperatura, a pressão que está aqui do outro lado também tem que diminuir. Ou seja, se a gente vê aqui, ó, isso está de acordo com a minha questão, né? Uma diminuição da temperatura irá acarretar em uma diminuição da pressão. Está de acordo com a minha análise, então, no meu segundo caso, também é uma afirmativa verdadeira. Beleza? Tranquilo isso aqui, gente? Beleza, professor. Tranquilo. E galera, como é que a gente pode associar esse segundo caso a uma outra situação do nosso dia a dia? E como eu disse, associar também a uma panela de pressão. Vamos imaginar a seguinte situação. Não sei se vocês já cozinharam em casa, ou pelo menos já viu a mãe de vocês cozinharem com panela de pressão. Imagina que eu acabei de cozinhar. Vou desenhar uma panela aqui, ó. Imagina que dentro dessa panela eu acabei de cozinhar feijão. Então aqui tinha feijão, eu tinha colocado aqui no fogo, só que aí o feijão acabou de cozinhar, eu vim e desliguei o meu fogo. Quando eu desligo a panela de pressão do fogo, aqui dentro ainda tem bastante vapor de água, né? Só que vai chegar um momento que isso vai estabilizar e a minha válvula não precisa mais ficar aberta, porque a pressão aqui já está baixa o suficiente. Então a válvula aqui para de fazer aquele barulhinho. Ele para quando eu desligo. Só que tem um problema. Mesmo com a válvula parando de fazer barulho, assim que eu desligo a panela, dentro da panela ainda tem muito vapor de água. E se eu vir e abrir a panela de uma vez, isso pode acarretar num acidente, porque aqui dentro a pressão ainda está muito grande. Se eu abro esse sistema, o conteúdo ali dentro pode sair com uma força muito grande, pode acontecer uma explosão ali. Tudo bem? Então, nunca é aconselhado, na verdade, é contraindicado, abrir a panela de pressão sem tirar a pressão aqui de dentro. E como que eu faço para tirar a pressão de dentro da panela? Eu posso fazer isso de duas formas. Posso vir com uma colher e levantar o pino, né, desculpa. Quando eu levanto o pino, eu abro o meu sistema. Aí quando eu abro o meu sistema, o gás que está aqui dentro começa a sair. E aí quando começa a sair, sai a quantidade de gás, diminui a pressão do meu sistema. É o mais comum que a gente faz, né? Termina de cozinhar, levanta o pininho lá, porque o vapor começa a sair lá de dentro, e aí diminui e depois eu posso abrir a panela com segurança. Só que tem uma outra técnica, não sei se vocês já viram, que é muito comum de fazer, que acelera esse processo de tirar a pressão da panela de pressão. Se eu quiser fazer esse processo ser mais eficiente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a panela de pressão, colocar ela na pia, vir com a torneira da pia, colocar ela debaixo da torneira, né? Imagina que isso aqui é uma torneira, viu, gente? Ligo a torneira e começo a molhar a panela de pressão por fora. Ou seja, eu começo a resfriar a panela de pressão. Se eu faço isso, eu acelero a diminuição da pressão dentro da panela e depois de um tempo eu posso abrir essa panela com segurança. E basicamente é isso aqui que eu estou descrevendo no meu segundo caso, na minha segunda questão. Vamos analisar para fazer essa associação aqui. Ó. O que eu digo no meu caso?
Eu digo que em um sistema fechado, e aí agora o que eu estou imaginando? Ó, imagina que... Opa, não é esse aqui não, né? O que aconteceu aqui? Deixa eu apagar isso. Apareceu um negócio amarelo na tela aqui que eu não sei o que é. Aí foi. Imagina o seguinte, ó, que eu tenho a minha panela, então, e aí eu estou falando que aqui o sistema está fechado. Por que eu estou afirmando que o sistema está fechado? Porque, como eu disse, quando a panela acaba de ferver, a válvula não tem pressão suficiente, a válvula fecha o sistema e para de fazer aquele barulhinho, aquele chiadinho, né? Aquele shhh da panela de pressão. Então, quando eu desligo a panela do fogo, a minha válvula fecha. Então, o sistema está fechado. Beleza? Novamente, gente, se o volume permanecer constante, e como eu disse, numa panela de pressão, como ela é feita por um material resistente, o volume dessa panela não muda, continua do mesmo tamanho, a panela não muda de tamanho. Então o volume ali, ó, continua constante. Então aqui eu estou na minha situação de resfriamento da minha panela. Então, ó, continuando, volume permanecer constante. Aí o que eu afirmo? Uma diminuição da temperatura irá acarretar uma diminuição da pressão. E é basicamente isso aqui que eu faço. Ó. Quando eu pego a panela de pressão, acabo de desligar ela do fogo e coloco ela debaixo da água fria, a água começa a entrar em contato com a panela e pega a pressão da panela e diminui. A pressão não, desculpa, a temperatura da panela e diminui. Ela resfria a minha panela. Então agora o que eu posso analisar? Ó, se PV igual a nRT, eu posso agora analisar esse meu sistema. Como eu disse inicialmente, o sistema está fechado. Se o sistema está fechado, o gás aqui para de sair do meu sistema. Se o gás para de sair, a quantidade ali dentro é constante. Então eu posso desconsiderar a quantidade do gás ali porque ele não está saindo do meu sistema. A panela não muda de tamanho, então o volume da panela também é constante. O R naturalmente é constante, então também não preciso considerar os dois aqui no caso. O que eu posso analisar agora? A pressão e a temperatura. Então, vamos supor que eu acabei de ferver a panela, coloco ela debaixo da água, a água resfria o meu sistema, pega a temperatura da panela e diminui a temperatura. Vamos analisar o que acontece na equação. Se eu diminuo a temperatura do sistema, e essa equação tem uma igualdade, tudo que acontece do lado direito tem que acontecer proporcionalmente do lado esquerdo. Então, se eu diminuir a temperatura, o que tem que acontecer com a pressão do sistema? Tem que diminuir também. Ou seja, se eu pego a panela de pressão, coloco ela debaixo da água e diminuo a temperatura da panela, o que acontece com a pressão dentro da panela? A pressão também diminui. Se a pressão lá dentro diminui, depois de um tempo, assim que eu resfriar muito bem a panela, eu posso abrir essa panela com segurança, porque eu vou ter diminuído bastante a temperatura, a pressão da panela. Tudo bem? Ou seja, eu estou diminuindo a pressão, mas diminuindo a temperatura, resfriando a panela de pressão. Beleza? Se vocês já viram a mãe de vocês fazer isso, ou se vocês já fizeram, tá aqui a explicação. Ó. Basta pensar no PV igual a nRT. Por fim, galera, vou utilizar o PV igual a nRT só para fazer um último caso aqui de interpretação, porque isso aqui pode confundir muitas pessoas. Então, bastante atenção aqui agora. Eu tenho a mesma situação, verdadeiro ou falso, tenho um outro sistema, só que agora com outras características. O que eu digo no terceiro caso? Ó? Em um sistema fechado, agora o sistema está fechado. Se o sistema está fechado e a minha questão aqui não te der nenhuma outra informação, eu posso afirmar aqui, então, que meu N tende a ser constante, a não ser que minha questão diga o contrário. Então, em um sistema fechado, caso ocorra um processo isotérmico, o que seria um processo isotérmico? Que tem a temperatura constante, a temperatura não varia. Ou seja, aqui então a temperatura é constante também. Então, em um sistema fechado, caso ocorra um processo isotérmico com a temperatura constante, aí eu afirmo o seguinte, ó, um aumento na pressão indica um aumento de volume, verdadeiro ou falso? Bom, para a gente analisar, vamos fazer, né? PV igual a nRT. Vamos primeiro analisar tudo que está sendo constante aqui, ó. O sistema está fechado, então caso a questão não diga nada para salientar isso, eu posso afirmar que a quantidade ali é constante. Então eu não preciso considerar minha quantidade. Aí eu estou falando, caso ocorra um processo isotérmico,
com a temperatura constante. Se a temperatura, então, nesse processo é constante, não preciso considerar ela pela minha análise. Além disso, o meu R também é constante, porque ele é uma constante, então nem o N, nem o R, nem o T eu preciso analisar aqui. A única coisa que eu preciso analisar é a pressão e o volume. E o que eu digo na minha questão? Ó? Que um aumento na pressão indica um aumento no volume. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Vamos ver por que isso aqui é falso. Então, estou afirmando o seguinte, ó, se há um aumento na pressão, vamos primeiro ver o que acontece quando eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão do sistema, o que vai acontecer com o volume? E, galera, agora muita atenção. Aquela ideia que eu falei para vocês de acontecer proporcionalmente dos dois lados da equação só vale se o que está sendo analisado, se as constantes, ali no caso, se as variáveis, estiverem de lados opostos da minha igualdade. Ou seja, eu tiver uma variável na direita, e outra na esquerda. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, comparando temperatura com pressão, que estão de lados opostos, aí vai acontecer a mudança proporcional. Se eu aumento, por exemplo, a temperatura, a pressão aumenta. Porém, quando eu tenho duas variáveis do mesmo lado da equação, a gente vai ter algo que a gente chama de inversamente proporcional. Elas não são diretamente, elas são inversamente proporcionais. O que significa isso? Significa que se eu aumento uma variável, a outra tem que diminuir para manter a igualdade. Ou seja, como pressão e volume estão do mesmo lado, se eu aumento a pressão, o volume ele tem que diminuir para manter a igualdade. Ou seja, sempre que eu tiver variáveis do mesmo lado da equação química, essas variáveis são inversamente proporcional. Ou seja, pressão e volume estão do mesmo lado. Se eu aumento a pressão, logicamente, eu tenho que diminuir o volume do meu sistema. Então, comparando com a minha questão, a gente vai ver que a questão é falsa, porque a questão afirma o seguinte, ó, um aumento na pressão indica um aumento de volume, que a gente viu que isso é errado, porque um aumento na pressão indica, na verdade, uma diminuição do volume. Então, o correto aqui ó, seria, no lugar de aumento, teria que ocorrer uma diminuição de volume. Beleza? Então, muita atenção, gente. Quando está de lados opostos da igualdade, é diretamente proporcional. Se eu aumento um lado, eu tenho que aumentar o outro lado. Quando está do mesmo lado da igualdade, do mesmo lado da equação, elas são inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o volume e vice-versa. Esse aqui é o meu último caso de interpretação, utilizando as equações. Agora eu vou fazer só dois últimos exemplos aqui, utilizando essas equações para fazer cálculos. Então, eu vou utilizar tanto o PV igual a NRT e o PVT Povotó, para a gente entender quando que a gente vai utilizar essas duas equações para fazer uma questão, né, um problema envolvendo cálculos agora e não só interpretação. E para isso, gente, eu peguei essa aqui, ó, é uma questão que eu cobrei lá no simulado de vocês. Quem fez o simulado e acertou essa questão já vai estar por dentro do que eu vou explicar aqui agora. Então, quem não conseguiu fazer essa questão, bastante atenção para ver como é que resolve esse problema. Eu vou colocar ela aqui primeiro que está um pouquinho maior, depois eu vou passar para cá que tem mais espaço. E eu vou ler a questão aqui para vocês. Ó. Eu digo o seguinte, os gases comerciais, O2, N2, argônio, hélio, H2, eles são utilizados na indústria, nos hospitais e nos laboratórios de pesquisa. E eles geralmente são comercializados em cilindros com 50 litros, então esse aqui é o volume, né, um volume de 50 litros, e a pressão dentro desse cilindro costuma atingir 180 atm, ou seja, uma pressão muito alta. Então eles são comercializados dessa forma, aquele cilindro de oxigênio que você vê geralmente nos hospitais, coisas do tipo, tem essa condição, é um volume de aproximadamente 50 litros e a pressão lá dentro de 180 atm. Aí eu digo o seguinte, ó, se a temperatura do cilindro é de 27 graus Celsius, então aqui está a temperatura, calcule a quantidade de gás
em número de mols presente no interior do cilindro. E aí eu digo, considere o gás ideal e dou aqui o valor do meu R, que é o valor da minha constante. Galera, o que eu quero que vocês sejam capazes de fazer a partir de agora? De olhar para essa questão e ver que essa questão está falando de gás e saber qual equação que eu tenho que utilizar para fazer o meu cálculo. Primeiro, gente, só o fato de ter gases aqui falando, eu já suspeito que eu tenho que utilizar a equação dos gases, PV igual a nRT. E como que eu sei de fato que eu tenho que utilizar essa equação, desculpa? Porque os valores aqui, ó, de volume, de pressão e a temperatura não variam no meu sistema. Elas são fixas. É 50 litros, 180 atm, 27 graus Celsius. Essas quantidades não mudam. Quando essas quantidades são fixas e não mudam, eu utilizo a minha fórmula química PV igual a nRT. Beleza? Então eu vou utilizar essa fórmula aqui para fazer os meus cálculos desse exercício. Para isso, então, eu preciso ir na minha questão e encontrar todos esses valores. Preciso encontrar pressão, volume, o N, o T e, por fim, eu vou colocar o R, porque o R já está dado na questão aqui. Então, vamos lá, vamos ler a questão e vamos encontrar cada unidade aqui no caso. Então, eu estou falando, ó, esses gases, né, são comercializados em cilindros com volume de 50 litros e pressão de 180 atm. Então, aqui eu já tenho a pressão que eu estou falando na questão. A pressão é de 180 atm. O volume que eu estou falando na minha questão está aqui, ó, é 50 litros. Então, aqui o volume é de 50 litros. O N é justamente o que eu quero calcular. Eu peço, calcule a quantidade do gás em mol. A quantidade de gás é o N, é isso que eu quero calcular. Então, vou deixar isso aqui como ponto de pergunta. Falta a temperatura. E eu estou afirmando que, no meu sistema, a temperatura no cilindro é de 27 graus Celsius. Então, a minha temperatura aqui é 27 graus Celsius. E, por fim, o meu R, que eu estou falando na questão, é de 0,08. Só que, galera, agora muita atenção. Anotou os dados? Compara para ver se as unidades estão batendo com a minha constante, ou seja, se as minhas unidades estão corretas de acordo com o meu exercício. Como que eu faço isso? Vou só apagar isso aqui por enquanto para fazer a comparação. Eu venho na minha constante, olha aqui, ó, minha constante é 0,08 e olho todas as unidades que vêm depois, ó, atm, litro, mol e Kelvin. E comparo com tudo que eu tenho aqui. Ó. Vamos lá, minha pressão na questão está em atm. Se eu olhar para a minha constante, a gente vai ver que a pressão na constante também é dada em atm. Ó. Tem atm e atm. Está batendo com a minha constante? Está igual? Tá, então minha pressão está correta, eu não preciso alterar, é 180 atm. A mesma coisa eu posso olhar para o volume, ó. O volume está em litro, na minha constante eu tenho litro também. Se está batendo litro com litro, o meu volume também está ok, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Aqui eu tenho mol, a minha quantidade ela é sempre dada em mol. Então, como a quantidade é aquilo que eu quero encontrar, eu não preciso preocupar com ela, mas só para saber que a quantidade aqui vai dar em mol, porque a minha constante também está em mol. Por fim, eu preciso analisar a temperatura. A temperatura aqui está em graus Celsius. E se você olhar na constante, não tem graus Celsius aqui. Ó. A temperatura na minha constante está em Kelvin. E você, então, agora você sabe que você não pode usar graus Celsius. Você tem que utilizar Kelvin. Só que lembrando, gente, mesmo que você não consiga olhar na constante, você tem que sempre lembrar, quando eu estou fazendo cálculo de gases, a temperatura nunca pode estar em graus Celsius. Ela tem que ser sempre transformada para Kelvin. Lembrando, como é que eu transformo para Kelvin? Eu utilizo, né? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Galera, isso aqui é uma formalidade. É uma fórmula que a gente utiliza para fazer isso aqui e não se esquecer. Só que eu vou ensinar uma forma mais simples de vocês fazerem isso e mais intuitiva para vocês não perderem muito tempo. Qual que é a dica, gente? Sempre que você tiver uma temperatura em graus Celsius, de cara, para você transformar isso aqui em Kelvin, basta você pegar essa temperatura aqui, ó, de graus Celsius, vir do lado dela e somar com 273. Se você fizer isso, automaticamente você já está transformando em Kelvin, porque basta pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Então, você pode fazer isso até de cabeça se você quiser. Chegou na prova, tem uma temperatura em graus Celsius, pega essa temperatura, já soma com 273, porque já tem a temperatura em Kelvin.
Se eu somar 27 com 273, a gente vai ver que essa temperatura aqui, ó, vai dar 300 Kelvin. Já fiz a transformação, já tenho tudo pronto. Basta agora, para fazer o cálculo, utilizar PV igual a nRT. E agora basta eu pegar todos os parâmetros e simplesmente substituir. Na minha questão, a pressão é de 180 atm. Então, eu vou vir aqui no P, ó, e colocar 180, que é a pressão. O volume da questão é de 50. Então, no lugar do V, eu vou colocar 50, que é o volume. O N é aquilo que eu quero calcular. Como é o que eu quero calcular, eu vou manter ele como incógnito. Eu vou colocar o N. O R, a minha questão informa que é 0,08, que foi o que eu anotei aqui, ó. Então, no lugar do R, 0,08. E a temperatura que eu acabei de calcular aqui, ó, é de 300 Kelvin, que equivale aos 27 graus Celsius lá, antes de transformar, né? Para resolver agora essa questão, basta eu resolver essa equação. O que eu tenho? De um lado eu tenho 180 vezes 50. Quando eu faço 180 vezes 50, eu vou ter 9.000 como resultado. Agora basta resolver o lado de cá. Eu tenho N, fazendo 0,08 vezes 300, eu vou ter como resultado 24. Beleza? Para resolver, basta isolar o N. Vou isolar o N, colocar o N isolado. Então, eu vou pegar o 24, que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 9.000 dividido por 24. Resolvendo 9.000 dividido por 24, a gente vai ver que o N é igual a 375. Beleza? Esse é o resultado dessa divisão. E o que eu estou calculando aqui, gente? Não é o N. O N ele é sempre dado em número de mols. Então, eu vou colocar que o N é igual a 375 mol. Então, essa é a quantidade de gás que cabe no meu cilindro de 50 litros. Só que aqui tem uma questão. Isso aqui foi a questão que eu trouxe para vocês lá no simulado. Só que na prova, na atividade avaliativa que eu mostrei para você, que eu trouxe para vocês, tem uma questão que eu não peço o número de mols. Direto nessa questão eu peço o seguinte, ó, calcule a massa de um gás. Se de cara eu pedir para vocês calcularem a massa, como que vocês vão fazer isso? Vamos supor o seguinte, ó, que eu fiz esse primeiro passo e calculei a quantidade de mol. Vamos supor que eu pego essa mesma quantidade que eu encontrei aqui, ó, que é o 375 mol, e agora eu utilizo essa informação que eu dou aqui para vocês na continuação dessa questão, que seria mais ou menos a questão 4.1 aqui. Ó. Eu digo o seguinte, se nessa situação o gás analisado fosse o hidrogênio, o H2, calcule a massa de gás no recipiente. Ou seja, se o gás for o hidrogênio, qual é a massa de gás nesse recipiente? Então, seria basicamente essa ideia aqui. Ó. Imagina que eu tenho um cilindro, dentro desse cilindro eu tenho um gás, esse cilindro tem 50 litros lá, né, todas aquelas informações, 50 litros, e eu calculei que dentro aqui ó, cabe em 375 mol, que é a quantidade. Só que e se aqui dentro tiver H2, que é o gás hidrogênio, qual é a massa, ou seja, quantos gramas, qual é o peso de hidrogênio que cabe aqui dentro? Bom, para eu descobrir isso, basta eu fazer só um outro passo para descobrir, para transformar, na verdade, mol em massa. Para isso, eu tenho que utilizar uma informação que é a massa molar do hidrogênio que eu estou dando aqui na questão. Ó. Dado, massa molar de hidrogênio, 2 gramas por mol. E agora, se eu quiser saber a massa, basta então analisar a massa molar do hidrogênio. E o que significa a massa do hidrogênio ser 2 gramas por mol? Significa que, se eu pegar 2 gramas de gás hidrogênio, isso equivale a 1 mol de H2. Ou seja, se eu tiver 1 mol de hidrogênio, o peso ali, a massa, é referente a 2 gramas. E aí, o que eu preciso fazer agora? Na minha questão, eu calculei o meu N, a quantidade que cabe dentro desse recipiente, como sendo 375 mol. Dentro desse recipiente, cabem até 375 mol de um gás. Ou seja, se 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas, 375 mol, que é o que cabe lá dentro, de hidrogênio, vão corresponder a quantos gramas de hidrogênio? X gramas de hidrogênio.
Então aqui agora eu sou capaz de encontrar a massa que cabe dentro desse recipiente. Basta para isso multiplicar cruzado. 2 vezes 350, x vezes 1. Fazendo aqui direto, ó, x vezes 1 dá x. E eu vou colocar agora 2 vezes 375. Fazendo 2 vezes 375, como resultado eu tenho 750. E aí, no caso, o que eu estou falando, gente? O meu x é a quantidade de massa, é a massa de H2. Então, isso aqui seria 750 gramas de H2. Ou seja, eu descobri agora a massa de hidrogênio que cabe dentro do meu cilindro. Dentro do meu cilindro cabem 750 gramas de hidrogênio. E o que eu peço na prova, gente? Só toma cuidado. Na prova, eu peço direto para você calcular a massa. Eu não peço essa primeira etapa aqui direto, eu não explicito ela. Aqui eu já coloco, calcule a massa. Para você calcular a massa, o que você tem que lembrar? Que você tem que fazer esse passo a passo. Primeiro, eu utilizo o PV igual a nRT para calcular o N, que é a quantidade de mol. Depois que eu utilizo o PV igual a nRT, calculo o N, o que eu faço? Utilizo a massa molar e faço uma regra de 3. Pego o N que eu calculei, com a massa molar, eu consigo calcular a massa total que cabe dentro de um recipiente. Beleza? Então, atenção na hora da prova. Primeiro, PV igual a nRT, encontrou o N, depois utiliza a massa molar para descobrir a massa. Por fim, para acabar tudo, a última questão que eu vou resolver com vocês é uma questão que a gente agora vai ter que utilizar aquele PVT Pivot, que é aquele outro tipo de equação que eu mostrei para vocês. Eu vou interpretar a questão e depois vou mostrar por que a gente utiliza o PVT Pivot nessa questão. O que eu digo? Eu digo o seguinte, a 27 graus Celsius, determinada massa de um gás, aí eu estou colocando determinada massa porque para mim não importa, pode ser qualquer quantidade. Então, a 27 graus Celsius, determinada massa de gás ocupa 300 ml. Então, ocupa 300 ml. Aí eu peço, calcule agora o volume que essa massa ocupará, então estou fazendo uma previsão, se a temperatura elevar para 47 graus Celsius. Ou seja, se ela sair de 27 e for para 47, eu quero calcular qual é o volume final, ou seja, qual é o volume que vai estar no sistema quando a temperatura aumentar. Só que eu dou uma condição, eu digo o seguinte, sem que haja variação de pressão. Ou seja, se a variação, eu estou falando que não vai ter variação de pressão, eu estou afirmando que a minha pressão vai ser constante. Ela não vai mudar no meu sistema. Essa é a minha condição. Para eu resolver essa questão, o que eu preciso fazer? Primeiro, interpretar ela e ver qual é a equação que eu preciso. E galera, agora presta bastante atenção. Como que eu sei qual é a equação que eu vou utilizar? Reparem que nessa questão eu estou dois momentos. No primeiro momento, a minha temperatura é 27 graus Celsius e o meu volume é 300 ml. E eu dou um outro momento, um momento que a temperatura aumenta. No outro momento, que seria o meu momento final, a temperatura agora é 47 graus Celsius e eu quero calcular outro volume. Percebem então que as quantidades estão mudando? Eu estou mudando a temperatura do meu sistema de 27 para 47 e o meu volume também vai mudar. Quando eu tenho uma mudança, ou seja, meus valores mudam ao longo da minha questão, eu tenho que utilizar essa equação aqui, PVT Pivot, PI, VI, TI, P0, V0, T0. E como que eu vou utilizar essa equação? Só para organizar, eu vou trazer para um outro slide. Vou colocar aqui, PVT Pivot. E o que eu tenho que observar? Que nessa equação, gente, eu tenho dois momentos. O momento PI, VI, TI, que eu vou chamar de momento inicial, e o P0, V0, T0, que seria o meu momento final. E eu tenho que encontrar as quantidades no início e no fim, quantidade final e inicial. Para isso, eu vou colocar isso aqui embaixo. PI, VI e TI seriam minhas quantidades iniciais. Isso aqui seria, então, meu início. Deixa eu só apagar isso aqui para organizar. Depois eu coloco de novo. E eu tenho que comparar isso com o fim, ou o final, né? E no meu final, eu vou ter P0
V0, T0. E agora basta eu ir na minha questão interpretar e encontrar cada quantidade aqui no caso. A pressão, gente, está falando que é constante e eu vou deixar ela para analisar no final. Eu vou primeiro encontrar volume e temperatura. Vou seguir aqui minha questão. Eu digo aqui na questão, ó, a 27 graus Celsius, determinada de gás ocupa o volume de 300 ml. Aí eu falo, calcule o volume que a massa ocupará se a temperatura se elevar a 47 graus Celsius. E aqui é muito importante você interpretar para ver qual é o momento inicial e final. O momento final é quando a temperatura está a 47 graus Celsius, que é quando a temperatura aumentou. 27 graus Celsius é o momento inicial, quando a temperatura estava no início mais baixa. A temperatura aumenta, 27 graus Celsius é a temperatura no início, 47 é a temperatura no final. E o volume, gente? O volume no início é o 300 ml, porque é o volume quando a temperatura estava 27 graus Celsius. E o volume no final é o volume que eu quero calcular na minha questão. Então, agora eu já posso encontrar todos os dados aqui. Ó. Primeiro, gente, a minha temperatura inicial era 227 não, desculpa, era 27 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui 27 graus Celsius. Temperatura no final, 47 graus Celsius, que é a temperatura final. O volume no início. O volume no início, 300 ml. Qual é o volume no final? É o volume que eu quero descobrir. Como é que eu quero descobrir? Eu vou colocar um ponto de pergunta. Agora, a única coisa que falta é eu analisar a minha pressão. Só que eu estou falando aqui na questão, ó, sem que haja variação de pressão. E por que isso é importante, gente? Vamos analisar o seguinte. Ó. Vamos pegar PVT igual a Pavotó. Se eu afirmo que não tem variação de pressão, a pressão no início é exatamente igual à pressão no final. Se essas pressões no início e no final são iguais, elas vão se cancelar na minha equação e eu posso desconsiderar elas para o meu cálculo. Se a minha pressão então é constante, eu posso cortar, eu posso desconsiderar. O que sobra na minha questão? Sobra apenas VI, TI igual a V0, T0. Ou seja, a única coisa que está influenciando o meu sistema é o volume e a temperatura. Beleza? Só que aí muita atenção para vocês não errarem a questão. Aí se vocês quiserem já faz de cara para não errar. Temperatura a gente nunca escreve em graus Celsius. A gente tem que sempre transformar para Kelvin. E é o que eu disse para fazer isso aqui rápido. Pega a temperatura em Celsius e já soma com 273. Então eu vou fazer aqui para a primeira temperatura. Ó, 27 mais 273. Quando eu somo 27 mais 273, eu vou colocar o resultado aqui em cima. O resultado disso aqui é 300 Kelvin. Essa é a temperatura inicial. Vou fazer agora a temperatura final. Basta eu pegar 47 graus Celsius e somar com 273. Quando eu somo, deixa eu pegar preto, 273 com 47, o meu resultado aqui, vou colocar aqui em cima, o resultado aqui é 320 Kelvin, que é a temperatura final do meu sistema. Não esquecem de fazer essa transformação aqui antes de fazer o meu cálculo. Feita a transformação, basta eu utilizar agora PVT Pavotó, lembrando que se a pressão é constante, eu desconsidero a pressão. Então, eu vou considerar só VI sobre TI, posso desconsiderar essa pressão, V0 sobre T0. Vou apagar isso aqui só para ter espaço. E agora basta eu substituir os valores. Eu sei que o meu V inicial é de 300 ml, meu VI. Então, aqui no lugar do VI, eu vou colocar 300. O meu TI, quando eu calculei, eu vi que ele dá 300 Kelvin. Agora, basta substituir o outro lado. O V0 é aquilo que eu quero calcular. Como é o que eu quero calcular, eu vou manter ele como incógnita. E agora eu vou colocar só o T0. O T0, quando eu calculei, eu vi que era 320 Kelvin. E agora reparem que eu tenho uma coisa muito simples de resolver aqui, né? É uma equaçãozinha. Só que do lado esquerdo da equação eu tenho uma divisão de números iguais. Eu tenho 300 dividido por 300. 300 dividido por 300 é igual a 1. Então eu posso continuar aqui colocando, ó, esse lado dá 1. O outro lado eu tenho V0 dividido por 320. Para resolver, basta isolar o V0.
passo 320 dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, meu V0 vai ser 320 vezes 1. 320 vezes 1 vai dar 320. Esse é o meu resultado final. Como eu estou falando de volume e o meu volume tem em ml, no final eu também tenho meu volume em ml. Ou seja, aqui eu descobri o meu volume final do meu gás. O volume final, quando a temperatura desse gás aumenta, aqui nesse caso dessa questão, vai ser de 320 Kelvin. Então aqui basicamente eu utilizei PVT Pivotal para prever qual vai ser o meu volume de um gás caso ele aqueça, caso ele aumente a sua temperatura. E reparem uma coisa interessante, gente. Eu mantenho a proporção. Ó. Se o volume no início era igual à temperatura no início, 300 ml, 300 Kelvin, se eu aumento o volume, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o volume na mesma quantidade. Então, se minha temperatura passa a ser 320, para manter a igualdade aqui, ó, o meu volume também tem que ser exatamente igual a 320. Eu mantenho essa proporção. Observaram? Então, isso é uma forma também de vocês verem que vocês estão acertando a questão. Então, respondendo a minha pergunta, estou pedindo para calcular o volume ocupado para o gás, caso ele seja aquecido a 47 graus Celsius. Qual que é a minha resposta? O volume ali vai ser de 320 ml. Aí, qual que é a dica que eu dou antes de vocês fazerem a questão? Gente, na maioria dos casos, quando você utilizar essa... Deixa eu colocar um outro slide aqui. Quando você utilizar PVT Pivotal, na maioria dos casos, alguma coisa vai estar constante aqui. Ó. Se a temperatura for constante, eu desconsidero a temperatura. Fica PI, VI, P0, V0. Se no caso a pressão for constante, como foi o último caso, eu desconsidero pressão e considero só o restante. A mesma coisa vale para o volume. Se o volume for constante, aí eu desconsidero o volume e mantenho só o restante. Se nada for constante, se tudo tiver um valor, aí eu tenho que utilizar tudo. PI, VI, TI, P0, V0, T0.